Olá, jovem, tudo bem? Seja bem-vindo aqui mais uma aula. Hoje nós vamos tratar sobre Brasil República, ou seja, a transição que ocorreu do período de monarquia, onde nós tínhamos um rei, mas nesse exato momento nós estamos vendo a bandeira. A bandeira do Brasil é a representação da república ao qual nós estamos vivendo hoje. Mas, quando nós olhamos para a história, nós já tivemos também essa bandeira, o qual representava a monarquia, ou seja, a bandeira do período de monarquia no Brasil era representado por essa bandeira. Peço que você fique até o final. Se tiver alguma dúvida, pergunte. Se quiser também que nós gravamos sobre um outro material, um outro assunto, é só você solicitar que em tempo hábil nós vamos estar gravando. Fique até o final, eu vou sumir, vou deixar só o áudio aqui, mas eu volto no final. Até breve. O que ocorre então? O período da República. Nós tivemos então Dom Pedro II como o último rei da monarquia do Brasil. Lembrando que ainda hoje nós temos a família imperial que reside ainda no Brasil, que são os descendentes de Dom Pedro II. Mas não é o caso aqui agora. Vamos tratar então o que é a República, o que consiste a República e o que consiste literalmente a República. Nós vamos ver Brasil Primeira República, depois nós vamos ver mais à frente Brasil Segunda República ou a Nova República, mas esse período aqui ficou chamado Primeira República e também não é errado você escutar Brasil, a República das Oligarquias. O republicanismo, ele então é a ideologia o qual uma nação é governada por uma república e o chefe do Estado é indicado por métodos não hereditários, frequentemente através das eleições, ou seja, a participação popular do povo sobre o uso do voto do sufrágio universal. É o sufrágio universal. Mas que isso também não foi automático no início da nossa república, na implantação da república. O que ocorreu foi que mudou o sistema, não é mais hereditário, mas através das eleições. Essas primeiras eleições nem sempre o povo, ou seja, no começo o povo não participava diretamente. Nós vamos desenrolar o assunto que no final do século XIX, o que derrubou então o absolutismo, o que enfraqueceu o poder da monarquia. O governo Dom Pedro II passava por uma grande crise, com muitos desgastes nas relações entre o Estado e sua base de apoio. Oposição ao governo imperial por conta do trabalho escravo, conflitos entre o imperador e a Igreja Católica. Alguns militares não concordavam com o governo de Dom Pedro II. Em 1888, a abolição da escravatura desagradou os grandes fazendeiros e proprietários de escravos. Ou seja, o Dom Pedro II, quando ele vai decretar, quando a monarquia vai deixar de usar a mão de obra escrava, as pessoas do campus, as oligarquias, ficaram insatisfeitas. E com isso então, a base de apoio de sustentação político da monarquia na figura de Dom Pedro II ficou enfraquecida. E aí, o fim do regime da monarquia vai resultar em uma série de fatores cujo peso não é idêntico. Duas forças de características muito diversas
devem ser ressaltadas. Em primeiro lugar, o exército e o setor expressivo da burguesia cafeeira no Brasil, segundo o historiador Boris Fausto. Então, nós temos aí 3 categorias que não podemos deixar de passar. Um é o exército, ou seja, o poder de força, o poder militar. A burguesia, aquele que lucrava aí com o comércio de escravos e também, né, o café, o leite, entre outros. E o café, que é o símbolo maior da economia nesse período. Mas a abolição, então, ela teve iniciativas através do imperador no sentido de extinguir gradualmente o sistema escravista, provocar um forte ressentimento entre os proprietários rurais. Os fazendeiros do café do Vale do Paraíba desiludiram-se do imperador, de que esperavam uma atitude de defesa de seus interesses. Com isso, o regime perdeu a sua principal base de apoio social. Ou seja, a principal base elementar daqueles ricos, né, que eram os donos das terras, donos dos escravos, aqueles que tinham posse. Essa base, então, o Dom Pedro II perdeu. Com isso, então, vai ter um movimento que precisamos tirar Dom Pedro II, precisamos acabar com Dom Pedro II. Esse movimento, ele não foi de uma hora para outra. Nós vimos o quê? Que veio diminuindo gradativamente o uso da mão escrava. Ou seja, a mão escrava não seria a força motora principal para o setor agrário, principalmente aqui a plantação do café. Nas primeiras horas de 15 de novembro de 1989, a tropa sob o comando de Marechal Deodoro marchou para o Ministério da Guerra, onde se encontrou com os líderes monarquistas. No dia seguinte, a queda da monarquia estava consumada. Embora nós temos aí o feriado, a proclamação da República, na verdade foi um golpe militar, né? Isso é fato concreto, que foi um golpe o qual o exército, através de Marechal Deodoro, executou o plano, né? Junto lá com a cúpula, executaram o plano e pegaram Dom Pedro II e a sua família no Rio de Janeiro e colocaram dentro de um navio por volta de 1, 2 horas da manhã e mandou que o navio só poderia parar quando chegasse em Portugal. Ou seja, deportaram, né? Pegaram, expulsaram a elite da monarquia no Brasil. E muito interessante que, se nós olharmos o contexto, o que tinha acabado de ocorrer? A Revolução Francesa, né? A queda do poderio das monarquias absolutistas, nesse período foi muito conturbado na Europa. Então esse viés do iluminismo, de república, ele já estava sendo ventilado aqui no Brasil. E quando você olha essa foto, diz os historiadores que eles cantaram o hino da Revolução Francesa nesse momento. Ou seja, no ato em que foi proclamado a República, foi entoado o hino da Revolução Francesa. Nós temos aqui nesse próximo slide, apenas aqui era um trabalho em sala, que poderia ser trabalhado em sala, mas que você pode depois olhar sobre uma música que é cantada e foi escrita por Herbert Viana, Luiz Inácio 300 Picareta. Isso foi em 1995. É uma música que faz uma crítica aos republicanos, à Casa do Povo em Brasília, que diz lá que é 300 Picareta, mas que você pode procurar essa música aí no YouTube, enfim, ou qualquer outro lugar aí,
Luiz Inácio 300 picaretas, ou seja, que a república é formada por picaretas, que a república é formada por pessoas que só pensam em si. Mas não vamos entrar agora nesse preâmbulo aqui, nesse assunto, porque não é que a nossa finalidade em tratar de assuntos políticos e ideológicos pessoais. Então, nós vamos ver que nós podemos fazer algumas perguntas, né? Que seria ali sobre a música, o sentimento, as diferenças de sentimentos e realidades, se a república melhorou, se a república piorou, se você está representado ou não. Isso é um outro assunto, mas que você possa buscar essa música para você tentar compreender a crítica em que é feita ao sistema republicano. Nos anos de consolidação da República, nós tivemos então a República da Espada e depois a República das Oligarquias. Militares tiveram bastante influência nos primeiros anos da República. Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano representaram o governo militar na primeira fase da República. E depois nós tivemos a República das Oligarquias, que é a política do país era dirigida por oligarquias agrárias, por representantes civis na presidência. Esse assunto nós vamos tratar um pouco mais à frente. Então nós temos aí características das repúblicas das oligarquias. O poder político passou a ser conduzido pelas oligarquias rurais. República do Café com Leite. Acordos e alianças entre o presidente e governadores dos estados. Política dos governadores. Prática do coronelismo. República dos coronéis. Isso tudo nós vamos tratar. A República do Café com Leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal durante a República Velha, para que o presidente da República fosse escolhido entre os políticos de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente seria paulista, ora mineiro. O nome desse acordo era uma referência à economia de São Paulo e Minas, grandes produtores de café e de leite. Então nós temos São Paulo sendo representado pela produção agrária do café e nós temos aí Minas Gerais sendo representado pela produção bovina, ao qual era extraído leite. Mas voltando um pouquinho aqui sobre a República de Espada dos Marechais, nós não podemos deixar passar que a presidência provisória, ou seja, a presidência provisória de Deodoro da Fonseca, ela ocorreu entre 1889 a 1891. Instalação da República, instalação da Assembleia Nacional Constituinte de 1880, proclamação da República Federativa Representativa em 1891, a população negra e indígena não foram mencionadas nessa Constituição de 1891. Ou seja, eles ficaram à margem da Constituição. Não tinha ali qualquer participação na escolha de seus governantes. O presidência permanente Deodoro da Fonseca, em 1891, o que ocorreu? Eleição indireta feita pelo Senado, ou seja, uma eleição que não tem aí a participação do povão, correto? Em resposta à antipatia dos cafeicultores paulistas, mandou fechar o Congresso. Diante das pressões políticas, renunciou ao cargo, ou seja, a implantação da República ela tem uma grave crise, porque o Exército não conseguiu apaziguar, não conseguiu trazer consenso entre as elites, o qual dominava o Brasil. E depois logo entrou então o presidente Floriano Peixoto, que foi de 1891 até 1894. Foi chamado de Marechal de Ferro. Não convocou novas eleições,
nomeou interventores para os estados, seu governo enfrentou problemas com a revolta armada e a revolta federalista que nós vamos ver. Com isso, então, o processo está desenrolando, ou seja, o tempo está passando e nós vamos ver que para entendermos a política que se estabeleceu durante a República ou Oligarquia, precisamos compreender qual era a situação social do Brasil nos primeiros anos da República. No interior nordestino, a superexploração, a miséria e a fome eram a realidade do povo sertanejo ou do sertanejo. Havia absoluta obediência ao chefe local, materializado na política pela figura do coronel. A saúde era outro problema social, principalmente nos grandes centros urbanos. O trabalho foi outra questão social delicada. Foi durante este período que começaram a se desenvolver as classes médias, urbanas e assim como a classe operária. Lembro que quando teve a abolição, e nós vemos que na primeira Constituição da República, o negro e o índio ele não tem qualquer amparo, não tem qualquer garantia constitucional. Por quê? O Brasil então começa aí o período dos imigrantes, começa a vir mão de obra qualificada da Europa e com isso então vai ter o quê? Ex-escravos, né? Um povo enorme de escravos, né? De homens escravizados que estão no meio da cidade perambulando dia e noite, não tem trabalho, porque os grandes produtores não absorveram, não manteram essa mão de obra porque era escrava. Aí Dom Pedro fala, olha, a partir de hoje está livre. Ah, mas eu comprei. Porque, qual é a visão, né? Qual é a visão? Eu já falei isso em sala de aula. Qual é a visão? A visão de que o escravo ele é uma força motora somente, uma força de produção. Ele não é visto como um ser que tem que descansar, que tem tratamento, tem salário. Não, ele foi comprado e se ele é comprado, ele tem que ser explorado até a morte. E com o processo então do fim da abolição, parece que foi uma vingança aí das oligarquias e não contemplar aí direitos, né? Direitos para essa população. E com isso então nós vamos ter o caos na cidade, nós vamos ter aí já o surgimento de classes médias urbanas, ou seja, classe nas cidades, assim como a classe operária. E aí nós chegamos aqui nesse termo, o qual aconteceu na Primeira República. Nós tivemos aí o clientelismo, coronelismo e mandonismo. São três palavras que impactou a vida política do Brasil. Por quê? No clientelismo, você tem aí a troca, né? Você tem assim, aquele voto, aquele governo de favor, voto de favor. Ou seja, é o cliente. Se eu for eleito, eu vou fazer isso para você. Se eu for eleito, eu vou privilegiar a sua região. Se eu for eleito, você vai receber aquilo que você tem necessidade. Digamos que seria ali um óculos, uma dentadura, como se fosse aí eu ainda cheguei a ver esse período, contemplar muito esse período nos anos 80, quando eu era bem jovem, e via, né, os políticos ali entregando santinhos, né, dentadura, óculos. Aí as pessoas ainda hoje, quando eu cheguei em São Paulo, eu também presenciei o sistema de jogo de camisa, futebol. Vamos aqui botar um parque aqui. Então você ainda tem essa política vigente em tempos atuais, que é o clientelismo. Nós tivemos lá o coronelismo. O coronelismo foi uma prática sociopolítica.
Ela ficou marcada entre 1889 a 1930. Coronel, ou seja, aquele que era dono de grandes dimensões de terras, ele era chamado de coronel naquela região. Ou seja, ele detinha para ele o símbolo do coronel. O que é o coronel? O coronel é aquele que manda, é aquele que tem força, é aquele que ordena o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Esses coronéis trabalhavam principalmente nas eleições municipais, estadual e também tinha domínio nas eleições para cargos federais. Um grande coronel aí, que me vem aqui na memória, foi Campos Salles, de 1902 a 1906. E com isso, então, o coronel vai nos remeter ao quê? Ao voto cabresto. Ou seja, aquele voto que é uma eleição onde o voto é viciado. Você não tem direito de escolha, você não tem direito a resguardar a sua escolha política. É o coronel que decide em quem poderia votar, ou quem deveria votar. Era uma obrigação, então, a população das cidades, principalmente no interior e no Nordeste, ter essa figura central do coronel. Ou seja, aquele que manda, aquele que decide, aquele que diz que é o certo e o errado. Nós vamos ter também o mandonismo. O mandonismo, na verdade, ele está ligado ao coronelismo. Ou seja, eu mando, você obedece. Você não tem direito à escolha. E no dia da eleição, passava-se lá. Quando chegasse lá na urna, então, ele tinha, né, lembrando que nesse tempo a urna era de papel, você não tinha leis para garantir a sua liberdade de escolha, você tem um sistema que é viciado de cartas marcadas, isso tudo tem que ser levado em conta, ok? Hoje a pessoa vai lá na cabine, marca lá e vai-se embora, amém, mas nesse tempo aqui era no papel, e as pessoas, gente, não tinha educação, não tinha conhecimento de mundo, né? Não tem eletricidade, não tem internet. Então você tem que tentar ver o contexto para compreender. E, claro, uma série de analfabetos, ok? Que não tinha educação, né? Para a maioria, né? A grande maioria do brasileiro não tinha acesso à educação. Com isso, então, as pessoas iam lá só para fazer o corpo presente, para constatar que compareceu na eleição. Nós temos aí também que é comum denominar a República, a Primeira República, República dos Coronéis. É uma referência também aos coronéis da antiga Guarda Nacional, que eram, em sua maioridade, proprietários rurais, com uma base local de poder. Então você pode pesquisar aí. Ou seja, o Brasil ali, principalmente o Nordeste, o interior, sendo dividido por figuras, né? Por figuras públicas, né? Que participavam, tinham cargos cargos principalmente ali na antiga guarda ali do poder absoluto. O coronelismo é um fenômeno político eleitoral que ocorre na instância municipal, regional, o poder político das oligarquias agrárias, se sustentava pelo controle do voto da população rural nas máquinas eleitorais. A base da política café com leite tinha o nome de coronelismo. Na época, os coronéis, grandes latifundiários, ou seja, donos de terra, tinham o direito de formar milícias, ou seja, eram seus capangas, né? Em suas propriedades e combater qualquer levante popular. Assim, os trabalhadores e camponeses se viam subordinados ao poder militar e, sobretudo, político dos coronéis.
Coronéis votam fraudes eleitorais. Com a capacidade de exercer grandes comandos sobre os trabalhadores de suas terras, os coronéis formavam regimes e tributos em suas regiões, estabelecendo impostos cobrados sobre a população. Era também a partir de tal meio de controle que se formavam os traços pelos quais se desenhava toda a realidade da política nacional. Os coronéis, em acordo com os governadores, determinavam em que os seus comandados iriam votar. Como naquela época não era secreto, os trabalhadores tinham medo de desobedecer às ordens dos coronéis, com receio de sofrerem punições físicas ou perderem suas fontes de sobrevivência. Aqui no caso era a terra, trabalho. Era o chamado voto de cabresto. Desta forma, se dava a exclusão política e o controle dos espaços de representação da sociedade, período marcado por práticas autoritárias e violentas. Conflitos sociais. Nesse período também, então, surgiu os conflitos sociais, o qual, acho que até sumiu um slide aqui, deixa eu voltar aqui. Ok. O que ocorre aqui? Nós tivemos, então, no Brasil, nesse período, nós tivemos greves operárias, a guerra de contestado, revolta da vacina e cangaço. É o que nós vamos trabalhar. Ou seja, ao longo da Primeira República, movimentos sociais, trabalhadores ganharam um certo ímpeto, tanto no campo quanto nas cidades. O crescimento das cidades e a diversificação de suas atividades foram os requisitos mínimos de um movimento de classe trabalhadora, segundo falou o historiador Boris Fausto. E aí nós tivemos, olhando esse mapa, e nós vamos então trabalhar o quê? A realidade, né? A realidade do cangaceiro. O que foi a realidade? Ou seja, a realidade do movimento do Nordeste. Qual era a realidade? Que os problemas de exclusão socioeconômica atingiu as populações do campo e da cidade. No meio rural, o domínio opressor dos coronéis impulsionava camponeses a se aproximarem das alternativas oferecidas pelos líderes messiânicos, como José Maria, que atuou na Guerra do Contestado em Santa Catarina, Antônio Conselheiro atuou na Bahia, na Vaza Barres, Bahia, e a situação mais extrema, o chamado banditismo social, impulsionava a formação de grupos de cangaceiros que não reconheciam nenhum tipo de autoridade, ou seja, figuras aí libertadoras, né? A famosa ficção do Robin Hood. Aí depois, nos anos passando mais à frente, nós vamos ver aí as guerras de classes, aqueles que apregou as revoluções. Então nós temos aqui o início da quebra de autoridade. Não vamos fazer juízo de valor se era certo ou errado, mas é o início aqui da quebra de autoridade que estava em vigência naquele momento. E nós tivemos então o cangaço. O que foi o cangaço? Entre o final do século XIX e o começo do século XX, início da República, surgiu no Nordeste brasileiro grupos de homens armados conhecidos como cangaceiro. Este grupo apareceram em função, principalmente, das péssimas condições sociais da região nordestina. O latifúndio, que concentrava a terra e a renda na mão de grandes fazendeiros, deixava às margens da sociedade a maioria da população, ou seja, a exploração do trabalho escravo, que ainda literalmente ocorria no campo. E hoje ainda, quanto mais longe aí do centro, quanto mais nesse interiorzão do Brasil, nós ainda nos deparamos hoje com o trabalho escravo, infelizmente. Nós temos então essa foto aí
né? Ou seja, existiram vários bandos de cangaceiros, porém, o mais conhecido e temido da época foi comandada por Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, também conhecido pelo apelido de Rei do Cangaço. O bando de Lampião atuou pelo sertão nordestino durante as décadas de 1920 e 1930. Morreu numa emboscada armada por uma volante, junto com a sua mulher, Maria Bonita, e outros cangaceiros. Em 29 de julho de 1838, tiveram suas cabeças decepadas e expostas em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular esta prática de região, ou seja, serviram de lição assim, olha, não levante, não faça o levante contra o império, não faça o levante contra a república, na verdade, né? Porque senão você vai morrer. Então serviu de lição essa forma de pena que ele recebeu, brutalmente arrancada a cabeça e expostas. Nós tivemos depois a Guerra dos Canudos, né? Ou seja, a história de Canudos começa por volta de 1893. Nessa época, no arraial de Canudos, no vale do rio Vaza Barres, no interior da Bahia, reuniu-se um grupo de fiéis seguidores do Beato Antônio Conselheiro, que pregava a salvação e dias melhores para quem o seguisse. Em 1896, o arraial já possuía cerca de 15.000 sertanejos, que viviam em modo comunitários. Sobreviviam com a criação de animais e plantações. O rápido crescimento dessa comunidade, ou da comunidade de Canudos, passou a incomodar os coronéis locais e a Igreja Católica. Os latifundiários perdiam mão de obra, enquanto a igreja perdia os seus adeptos. Então ele se apresentou como um ser messiânico, né? Se apresentou como um ser messiânico e lá tinha comida partilhada, tinha lá um sistema coletivo de sobrevivência, de coexistência. Então as pessoas, olha, não vou trabalhar mais aqui na terra do senhorzinho não, do coronel não. Aqui na terra do coronel mal consigo ficar em pé. E aí trouxe, então, problemas econômicos e para a igreja também, que estava perdendo os seus membros. E foram duramente abatidos também. Nós temos também o quê? Que os padres faziam pressão nos governadores da Bahia para acabar ou acabasse com os canudos. Na imprensa, os intelectuais jornalistas condenavam os habitantes da comunidade sob acusação de querem restabelecer o regime da monarquia e chamando os sertanejos de bandos de fanáticos e degenerados. Ou seja, preste atenção que isso lá na frente nós vamos poder trabalhar. Olha o poder da imprensa, né? Para você ter um povo ali pobre, humilde, literalmente excluído aí da Constituição, sem qualquer garantia do governo, sem qualquer garantia de sobrevivência plausível, e a mídia, então, proferindo eles como bandos de fanáticos e degenerados. Okay? O governo da Bahia organizou uma expedição militar para destruir os canudos. Com a terceira derrota, a solução ou a resolução do problema passou para a competência do governo federal. Tinha 15 mil homens naquela época, era muita gente. Ou seja, 15 mil pessoas que estava concentrada em Canudos era muita gente. O governo da Bahia tentou por 3 vezes e não conseguiu. E aí solicitou ajuda ao governo da República, ao governo republicano federal. O arraial foi completamente destruído em 5 de outubro de 1897. Os sertanejos de Canudos, homens e mulheres, velhos e crianças, foram massacrados pelos soldados, que tinham ordem para não fazer nenhum prisioneiro. Preste atenção, se lá tinha cerca de 15 mil e a ordem
era não fazer prisioneiro, então veja que foi aí um banho de sangue, né? Um banho de sangue que ocorreu na Guerra de Canudos. Enquanto isso, nós vamos descer para o sul do país e já tinha então a estrada de ferro São Paulo e Rio Grande do Sul. Estava sendo construída por uma empresa norte-americana com apoio dos coronéis, ou seja, a estrada de ferro sendo implantada. Grandes proprietários rurais, com força política da região e do governo, para a construção da estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Este fato gerou muito desemprego entre os camponeses da região, que ficaram sem terras para trabalhar. Outro motivo da revolta foi a compra de uma grande área para a região, ou uma grande área da região, por um grupo de pessoas ligadas a empresas construtora da estrada de ferro. Esta propriedade foi adquirida para o estabelecimento de uma grande empresa madeireira, voltada para exportação. Com isso, muitas famílias foram expulsas de suas terras. O clima ficou ainda mais tenso quando a estrada de ferro ficou pronta. Muitos trabalhadores que atuaram em sua construção tinham sido trazidos de diversas partes do Brasil e ficaram desempregados com o fim da obra. Eles permaneceram na região sem qualquer apoio por parte da empresa norte-americana ou do governo. Ou seja, gente, você tem aqui um êxodo rural, né? Você tem um êxodo rural, o homem sai do campo, vem para São Paulo, de São Paulo vai até Santa Catarina para trabalhar, trabalhando. Enfim, termina a obra, ok, bonitinho, e agora? Não, tchau. Ou seja, qual o trabalho? O que nós vamos fazer o amanhã? O ontem já trabalhei, o hoje já terminei. E amanhã? Qual é a perspectiva? Muito interessante essa história desses conflitos com o momento atual qual nós estamos aí vivenciando. Na Guerra do Contestado, foi um conflito armado que ocorreu na região sul do Brasil, entre outubro de 1912 e agosto de 1916. O conflito envolveu cerca de 20 mil camponeses, que enfrentaram as forças militares dos poderes federal e estadual. Ganhou o nome da Guerra do Contestado, pois os conflitos ocorreram numa área de disputa territorial entre os estados do Paraná e a Santa Catarina. Na área do contestado, adiante da crise da insatisfação popular, ganhou força na figura de Beato José Maria. Este pregava a criação de um mundo novo, regido por leis de Deus, onde todos viveriam em paz, com prosperidade e justiça, e terras para trabalhar. José Maria conseguiu reunir milhares de seguidores, principalmente de camponeses sem terra. Ou seja, gente, toda vez que tem fome, pobreza, exclusão, você vê que vai surgir sempre um líder falando a linguagem do povo, querendo dar ao povo aquilo que ele não tem, né, para dar. Mas ele promete ali que se alinhar a pauta política, a fala dele, ele compra, ou seja, ele compra o discurso, ele aceita o discurso. Então, depois, lá no final do ano, nono ano principalmente, nós temos aí a fase do populismo, né? Então nós vimos o quê? Nós vimos lá na Revolução Francesa, o povo com fome, e aí acontece a Revolução. Nós temos na Rússia, o povo com fome, e aí também aparece o populismo. Ou seja, o populismo sempre vai crescer, sempre vai alimentar, né, expectativas e sonhos daqueles que não têm o que comer, que não têm onde morar, não têm qualquer perspectiva de vida. Os coronéis da região, e governadores federal e estadual começaram a ficar preocupados com a liderança de José Maria.
e sua capacidade de atrair os camponeses. O governo passou a acusar o Beato de ser inimigo da República, que tinha como objetivo desestruturar o governo e a ordem da região. Com isso, policiais e soldados do exército foram enviados para o local, com o objetivo de desarticular o movimento. Os soldados e policiais começaram a perseguir o Beato e seus seguidores. Armados de espingardas de caça, facões e enxadas, os camponeses resistiram e enfrentaram as forças oficiais, que estavam bem armados. Neste conflito armado, entre 5 e 8 mil rebeldes, na maioria camponeses, morreram. As baixas do lado das tropas oficiais foram bem menores. Com o fim da guerra, terminou somente em 1916, quando as tropas oficiais conseguiram prender um de seus chefes, do último reduto de rebeldes da revolta. Ele foi condenado a 30 anos de prisão. Os grandes centros urbanos sofriam com sérias questões ambientais, ou seja, o que nós temos aí, né, que eu falei lá no início? A população que não foi contemplada, a população que não foi, não teve nenhum amparo na lei, não teve nenhuma política, né, para poder incorporar as pessoas do campo, principalmente os escravos indígenas. Com isso, então, os centros urbanos passou por problemas. Que nós vamos ver o quê? A situação do Rio de Janeiro no século XX, no início do século XX, era precária. A população sofria com a falta de um sistema eficiente de saneamento básico. Este fato desencadeava constantes epidemias, entre elas a febre amarela, peste bubônica e varíola. A população de baixa renda, que se morava em habitações precárias, eram principais vítimas deste contexto. Preocupado com a situação, o então presidente Rodrigues Alves colocou em prática um projeto de saneamento básico e reurbanização no centro da cidade. O médico e sanitarista Oswaldo Cruz foi designado pelo presidente para ser o chefe do Departamento Nacional de Saúde Pública, com o objetivo de melhorar as condições sanitárias da cidade. Na verdade, era um pandemônio de cortiço e sujo, um centro muito sujo. Até parece ali, tem os tigres, né? Os tigres asiáticos, que eram negros que faziam limpeza das fossas, né? Limpavam as fossas naquele tempo, e eram pessoas que ficavam brancos de micoses, doenças, né? Uma série de doenças, então, o qual a população estava inserido. Não era muito difícil você estar andando na rua e as pessoas jogassem ali no meio das ruas suas urinas e fezes, o qual faziam nas suas casas. Com isso, então, gente, é um ambiente perfeito, né? Um ambiente perfeito para a proliferação de doenças. E isso, então, você tem essas causas, né? Você tem aí essas epidemias que atrapalhavam toda a cidade. Há relatos aí, muitos relatos de livros, principalmente dos viajantes, que se assustavam com tal sujeira que tinha nos centros, principalmente ali no Rio de Janeiro, que é o principal centro nesse período. Com isso, então, nós vamos ter aí a revolta da vacina. A campanha de vacinação é obrigatória e colocada em prática em novembro de 1904. Embora seu objetivo fosse positivo, ela foi aplicada de forma autoritária e violenta. Em alguns casos, os agentes sanitários invadiram as casas e vacinavam as pessoas e força, provocando revolta nas pessoas e essas se recusassem em ver a vacina acontecia, em ser vacinado, pois grande parte das pessoas não conhecia o que era uma vacina e tinham medo de seus efeitos. E aí, com isso, então, a revolta popular. As manifestações populares e o conflito espalharam-se pelas ruas da capital brasileira,
Populares destroem bondes, apedrejam prédios públicos e espalham a desordem pela cidade. Em 16 de novembro de 1904, o presidente Rodrigo Alves revoga a lei da vacinação obrigatória, colocando nas ruas o exército e a marinha e a polícia para acabar com o tumulto. Em poucos dias, a cidade voltava à calma e à ordem. Nós temos então uma outra revolta que foi conhecida como a Revolta da Chibata. A maior revolta ocorrida na Marinha durante o início da República. Teve como protagonista os marinheiros, quase todos negros, mulatos, recrutados entre as camadas mais pobres da população. Na Revolta da Chibata, os participantes não queriam derrubar o governo, mas acabar com os maus tratos e a violência dos castigos físicos que eram submetidos. Os integrantes sofreram intensa repressão e João Cândido, líder do movimento, foi expulso da Marinha e internado como louco no Hospital dos Alienados. Senhores, embora a República tinha acabado, a escravidão tinha acabado, mas os conflitos ainda continuaram, o tratamento desigual. Bem, se a lei de 1891 não contemplava, então as pessoas estavam ali servindo a pátria amada, estavam ali servindo a corporação da Marinha e o tratamento era desigual para os brancos e os negros. Ou seja, as funções no barco, as funções nos navios, as funções mais pesadas, insalubres, sujas, eram para os negros. As funções melhores eram para os brancos. E se um branco e um negro errassem o mesmo serviço, o negro aquele era chicoteado ao convés para servir de lição. A comida era diferente, o uniforme era diferente. Ou seja, a desigualdade era notável dentro de uma embarcação da Marinha Brasileira. O tenentismo é um outro movimento também de revolta. Mostrava-se seu inconformismo com a situação política e social do Brasil. Corrupção, então eles estão olhando a corrupção, as eleições fraudulentas e desejavam afastar as oligarquias do comando do país. Por fim, o modernismo defendia a descrença nos valores oligárquicos e nos valores europeus e denunciavam os seus problemas sociais. Na década de 1920, o movimento tenentismo foi a primeira contestação aberta à república oligárquica. Movimento pelo ideal de salvação nacional e pelo descontentamento dos problemas sociais e a política dos jovens oficiais do Exército. Acreditavam que o caminho para salvar o país era a sua ascensão ao poder. Assim terminaram por liderar várias rebeliões, começando com a Revolta do Forte de Copacabana, em 1822, com a Revolta Paulista de 1924, com a Coluna Preste de 1925 a 27, culminando com a Revolução de 1930. E nós vamos ter o próximo passo, que é o movimento operário. O movimento operário, sob a liderança dos anarquistas, ocorreu a maior greve que se tem notícia na primeira metade do século XX. A paralisação, iniciada em junho de 1917, começou no setor têxtil, propagou-se rapidamente e atingiu a área portuária e o interior, envolvendo cerca de 50 mil trabalhadores. As principais reivindicações eram o aumento de salário, proibição do trabalho infantil, jornada de 8 horas, garantia de emprego e direito de associação. O governo reprimiu o movimento
com todos os recursos de que dispunha, mobilizando a polícia, tropas militares e até mesmo a marinha de guerra. Mas não foi bem sucedido. Teve que negociar e algumas das principais reivindicações foram atendidas. Então nós temos aí situações de que ainda não mudou, né? Então aqui seria um trabalho de pesquisa, ou para você pensar, pelo menos aí tentar aí, extrair o como nós estamos vivendo, né? Como nós estamos aí sobrevivendo, né? Você perguntar ao seu pai, você perguntar à sua mãe, seu avô, a sua realidade, jovem, cada um tem uma realidade, para ver como o trabalhador é tratado, se está bom, se está ruim. Tem pessoas jovens que não vê o pai, só vê o pai final de semana, só consegue ver o pai e a mãe no final de semana ou na folga, né? Porque, em média, aí, o trabalhador passa 13 horas, 12 horas fora de casa. Sai, o filho está dormindo. Quando volta, o filho está dormindo. Crianças também que estão fora da escola. São as políticas aí que nós precisamos buscar caminhos, né? Buscar caminhos para tentar equacionar. Não temos o sistema perfeito ainda, precisa ser melhorado, precisa ainda de muitos embates, precisa, né, tirar muitas oligarquias ainda que predominam no nosso cenário, ou seja, a grande massa do povo que trabalha, a grande massa do povo que leva o país, que são os pagadores de impostos, né? Você é um pagador de impostos, como eu costumo falar. A simples bala que você compra no ônibus, na escola, a simples pipoca que você compra no seu domingo ao caminhar, o simples sorvete que você compra, tudo isso é revestido em impostos. E como isso é voltado para a República. Mas ainda tenho fé, uma questão somente pessoal, de que essa República ainda vai chegar literalmente de que era para ser, de que é para ser a República. Eu agradeço a sua participação até o final. Qualquer assunto, qualquer dúvida, pergunte, estou à disposição. E até breve para a próxima aula aqui neste espaço. Até a próxima.